Boa tarde, meus amigos. Quero mandar aqui um abraço a todos, meus amigos e minhas amigas que me acompanham e que curtem os meus vídeos aqui no YouTube. Como eu tinha dito no vídeo passado, eu tenho tido muitos questionamentos, muitas pessoas me perguntando sobre a área do direito. Como eu já disse também, eu, além de médico naturopata, eu também sou advogado e trabalho na área do direito civil, que engloba aí o direito de família e a área criminal. Então, como eu tinha dito, e como citei muitas pessoas me perguntando, me pedindo esclarecimentos, me tirando dúvidas quanto à pensão alimentícia. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. E a pensão alimentícia ela é um tema muito extenso, mas eu vou tentar fazer um vídeo onde a gente tente pontuar aquilo que é mais importante, onde as dúvidas são mais frequentes, tá bom? Então eu vou tentar fazer um vídeo simples, apesar que existe pensão alimentícia para cônjuge, existe pensão alimentícia para ascendentes, que são pais e até irmãos e descendentes, né? Mas também pega aí a questão dos filhos. Então nós vamos falar das pensões relacionadas aos filhos, tá bom? Sim, porque aí é o que mais tem dúvida. E posteriormente eu falo sobre pensão tanto para ascendentes, que são os pais, quanto para irmãos, como também para ex-cônjuge, tá bom? Seja no esposo ou esposa, sendo união estável, enfim, em qualquer dessas circunstâncias, tá bom? Mas vamos falar hoje da pensão alimentícia para os filhos. Existe uma contradição e uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês, gostando do vídeo, dá um link aqui embaixo, tá bom? Se inscreva, compartilhe o vídeo. Com isso você vai estar ajudando outras pessoas que têm a mesma dúvida, vai estar me ajudando, divulgando o meu vídeo, divulgando o meu trabalho, tá bom? Então, curte aqui embaixo, curte, se inscreva também aqui embaixo e compartilhe esse vídeo caso você entenda que é um bom vídeo e que foi esclarecedor e que pode estar ajudando as pessoas, tá bom? Assim, peço a sua ajuda, tá? Então vamos lá, pensão alimentícia. A pensão alimentícia, quando há a separação do casal, onde existe filhos menores. Neste caso, existe a obrigação dos pais de sustentar os seus filhos menores. E quando eu digo obrigação dos pais, eu estou dizendo pai e mãe. Algumas pessoas acham que essa obrigação decorre somente da obrigação do pai. Não é, tá bom? A obrigação é a obrigação do direito familiar, do direito de família. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe têm a obrigação de sustentar, né? De prover o sustento dos seus filhos. Logicamente, o que acaba acontecendo, pelo menos na maioria das vezes, é que os filhos tendem a ficar com a mãe. Ou seja, a mãe cuida dessa criança. E com isto, cabe à outra parte a obrigação de auxiliar quem está com a guarda dessas crianças a prover os seus filhos. Que isso também pode acontecer no sentido inverso. Se essa guarda ficar com o pai, ele também pode entrar com ação pedindo uma pensão alimentícia para a mãe. Algumas pessoas me perguntam, Kleber, mas eu posso fazer isso amigavelmente? Eu falo com o meu marido, ou falo com a minha esposa, a gente entra num acordo? Olha, poder pode, não tem nada que impeça você de, através de uma forma amigável, você fazer esse tipo de acordo. O que acontece é que se essa pessoa amanhã a não cumprir com aquilo que tratou com você, ou seja, descumprir o que acordou com você, como é que você vai cobrá-la? Você vai ter que entrar com ação na justiça, você vai ter que fazer tudo aquilo que você já deveria ter feito quando iniciou-se o processo de separação, né? Então, na verdade, você entrar com ação na justiça é apenas formalizar, legalizar, deixar tudo muito bem esclarecido, porque qualquer uma das partes que vier a descumprir aquilo que está determinado em ação judicial, é um título executivo, você simplesmente executa, inclusive com a possibilidade da prisão
do devedor. Sendo que se você faz isso através apenas de um acordo verbal, você não vai ter essa proteção, você não vai ter esse instrumento de cobrança. Então sempre é bom, nesses casos, fazer tudo direitinho, procurar um advogado, tentar fazer tudo direitinho, para que você tenha segurança, tá bom? Mas vamos lá. Algumas pessoas me dizem, Kleber, mas a pensão alimentícia, ela é quanto? É 30%? É 40% do salário? Bom, também não é regra, não é assim que a coisa funciona. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando vai se estipular uma pensão alimentícia, existe a necessidade de se verificar 3 requisitos. Quais são eles? A proporcionalidade, a necessidade e a possibilidade. Tá? Ou seja, isso aí estão nos artigos 1635.3, 1694 do Código Civil, tá bom? E a proporcionalidade do 1695. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha me separado e tenha 2 filhos com a mesma mulher. Geralmente, o juiz ele estipula um valor referente a 30%, 35% do meu salário. Ou seja, ele tem esse valor, essa percentagem meio que como meta, de 30% a 35%. Mas vamos supor que ao constituir uma nova família, eu venho a ter um novo filho agora com a nova esposa. Eu passo a ter 3 filhos. Eu tenho o direito de pedir uma revisional. Por quê? Porque eu não poderei mais contribuir com 30%, 35% do meu salário tendo outro filho. Esse valor terá que ser dividido entre os 3. Ou seja, vai dar aí uma média de 10% para cada filho. Ou seja, os 2 primeiros filhos da primeira esposa vão receber uma média de 20%. Então esse teto de 30% a 35% é o teto que se pode ter estipulado no caso de quem comprove, quem tem comprovação de renda. Tá? Então aí fica um pouco mais fácil o juiz determinar esse valor. Kleber, mas eu posso pedir a redução? Posso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estava trabalhando e ganhava R$ 1.200. Estava sendo estipulado 30% desse salário. Obviamente que se está sendo estipulado 30% de um determinado valor que era o meu salário, se eu tive redução deste valor, é óbvio que esse valor também irá diminuir. Vou dar outro exemplo mais complexo. Vamos supor que eu ganhe R$ 1.200 e estou pagando 32% do meu salário. Eu venho a me acometer de uma doença grave, no qual está me fazendo ter uma despesa extraordinária com medicamentos e tratamento. Ou seja, esse tratamento está me trazendo um gasto que não estava previsto. E com este gasto, o valor de 35% ou 30% do meu salário que eu pago de pensão se tornou extremamente oneroso. Eu posso entrar com ação pedindo a revisão dessa pensão alimentícia, comprovando que eu estou tendo esses gastos extras e pedir a redução. O juiz irá reduzir esse valor. Outro fato é que, por exemplo, eu pago em cima de 30%, 32% do meu salário. Por quê? Porque a minha esposa, a minha ex-esposa não trabalhava ou ela trabalhava e também ganhava lá R$ 1.000, R$ 1.200. Só que aí, por uma questão de sorte, questão de oportunidade, ela passa a ganhar R$ 5.000. Ou seja, o valor dela é muito superior ao que eu ganho. Eu posso pedir, baseado nisso, uma redução? Posso pedir, baseado nessa condição, uma redução desse valor. Por quê? Porque é o princípio da possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Ora, se eu ganhava R$ 1.200, a minha esposa ganhava R$ 1.200, eu pago 30% do meu salário e ela passou a ganhar R$ 5.000, quase 5 vezes o que eu ganho, é óbvio que ela também, pela equidade, ela vai ter que contribuir um pouco mais com esse valor. Tá? Então eu também posso pedir esta redução nesse caso, tá bom? Muitas vezes a pessoa me pergunta, Kleber, mas esse valor, ele pode ser só referente ao salário
Ou ele pode ser, por exemplo, 20% do salário e plano de saúde? Pode. Tudo isso vai ser acertado. Por isso é que geralmente existem as audiências de conciliação, que aí a gente vai buscar essa equidade, a gente vai buscar essa proporcionalidade. Ou seja, vamos supor que o plano de saúde ele já vem sendo descontado no meu salário dos meus filhos. É óbvio que se esse valor já vem sendo descontado, eu não posso desconsiderar esse desconto do meu salário. Então, o que eu faço? Eu proponho uns 20% mais o plano de saúde que já está sendo descontado do meu salário, tá bom? Então, veja, existem várias situações, mas essas aqui acho que dá para simplificar e, ao mesmo tempo, explicar algumas situações em que isso pode ocorrer. Algumas pessoas me perguntam, Kleber, meu marido ou meu ex-marido me disse que quer guarda compartilhada porque ele não quer pagar mais pensão alimentícia. Equivocado. Totalmente equivocado. Primeiro, que guarda compartilhada só se dá quando o casal tem uma excelente relação. Se o ex-casal não tem uma boa relação, dificilmente o juiz ou o Ministério Público vai se manifestar favorável à guarda compartilhada. Por quê? Porque a guarda compartilhada é justamente o direito que tem tanto o pai quanto a mãe de participar da educação do seu filho. Ou seja, olha, eu quero trocar de escola porque eu estou achando que essa escola é muito ruim, é muito fraca. Tanto o pai quanto a mãe irão conjuntamente se entender e irá trocar essa criança de escola. Se ela tem a guarda, se o pai ou a mãe tem a guarda, ela não precisa perguntar para o outro se pode ou não pode trocar de escola. Quem tem a guarda, vai lá e troca de escola e pronto, acabou, morreu o assunto. Desde que isso não eleve o valor da pensão. Não é porque ela quer mudar de escola, que quase dobra o preço, e achar que o ex-marido ou a ex-esposa tem a obrigação de contribuir, fazer um aporte financeiro para que essa criança vá para uma escola mais cara. Não é isso, é dentro daquilo que ele já paga, aí ela vai ter que adequar essa escola. No caso da guarda compartilhada, não. Os dois poderão opinar por essa mudança. Outra coisa é a educação do dia a dia, né? Ou seja, tanto o pai quanto a mãe vão optar diariamente com essa educação. Existe essa história de 15 dias na minha casa, 15 dias na casa do meu ex-marido? Não, não existe isso. A criança, ela continua tendo um domicílio. E o domicílio, geralmente, a não ser as exceções, que é o caso do pai, a exceção é o pai, geralmente a residência, o domicílio da criança é a residência da mãe. Portanto, ele continuará residindo e domiciliando na casa da mãe. O que vai acontecer é a flexibilidade quanto à visita, porque se existe uma compartilhação, um compartilhamento dessa educação, é óbvio que, havendo necessidade ou interesse, o pai ou a mãe poderá ir a qualquer momento na casa do outro para visitar o filho, conversar com o filho e assim por diante. Ah, Kleber, mas pode, por exemplo, ele ficar indo buscar o meu filho a hora que ele quiser para levar para a casa dele? Se é guarda compartilhada, sim, poderá, desde que isso não interfira no andamento cotidiano da criança. Ir para a escola, voltar, tomar banho, se alimentar e assim por diante. Ou seja, fazer dever de casa. Aquela rotina cotidiana, ela não pode ser alterada. Esse tipo de comportamento não pode trazer nenhum empecilho, nenhuma dificuldade do dia a dia da criança. Mas pode. Porém, a pensão, ele continuará tendo que pagar, sim. E aquela que ficou estipulado.
Ou seja, guarda compartilhada não tira daquele que alimenta a obrigação de continuar alimentando. Então essa ideia, ou essa informação, que eu não sei de onde que tira, de que guarda compartilhada tira a obrigação de quem alimenta continuar pagando a pensão alimentícia, ou que ele pode ir lá e buscar a criança a hora que ele quiser e levar para a casa dele a hora que ele quiser, não é bem assim que funciona, tá bom? Então a pensão alimentícia ela é devida mesmo nos casos em que ocorra a possibilidade da guarda compartilhada. Algumas pessoas me dizem assim, Kleber, até quantos anos o meu filho vai receber pensão? Bom, de acordo com o Código Civil, a maioridade do jovem é com 18 anos. E aí, a partir dos 18 anos, o que passa a acontecer? O pai deixa de ter a obrigação do pátrio poder. Daí, ele deixaria de ter a obrigação de pagar pensão para o filho. Ocorre que com a mudança do nosso Código Civil, houve uma alteração para se adequar à Constituição brasileira. E a Constituição brasileira ela fala poder familiar agora. Não é mais pátrio poder, é poder familiar, justamente porque engloba toda a família. E aí, esse poder de família, ele traz um ângulo de parentesco. Ou seja, o pátrio poder, o poder de alimentar, a obrigação de alimentar o menor, o filho menor, ele se extingue com 18 anos. Porém, se ele estiver estudando, e isso pode ser faculdade, escola técnica, profissionalizante, seja lá qual estudo ele estiver exercendo, se ele estiver estudando, ele vai se estender essa obrigação até os 21 anos, justamente pelo poder familiar, que não é só os filhos. O pai pode pedir para o filho, o irmão pode pedir para o irmão, devido a essa obrigação de apoio, essa obrigação de prover a sua família, as pessoas mais próximas. Então, sai do poder do pátrio poder, que é aquela obrigação do pai sustentar o filho menor, mas assume aí a obrigação do poder familiar. Então, o pai assume essa obrigação de dar condições a esse jovem até os 21 anos para que ele, então, continue estudando, que é o objetivo, que é da formação, dar a ele a capacidade educacional de se formar para que ele seja um profissional e daí em diante ele conseguir prover o seu próprio sustento. Então, mesmo que ao completar 18 anos, ao vencer a obrigação do pátrio poder, inicia-se o poder familiar e o pai tem a obrigação, o pai ou a mãe que estiver dando pensão, tá bom? Ele tem a obrigação de manter essa pensão até os seus 21 anos de idade. Aí sim, ao completar 21 anos de idade, ele pode simplesmente parar de contribuir. E algumas pessoas me dizem assim, Cleber, mas por quê? Aonde que está isso? Isso está no nosso Código Civil, 1635-3, 1694 e 1995 do Código Civil. Tanto é que quando o pai ele faz o seu imposto de renda, ele pode colocar o filho até 21 anos de idade se ele estiver estudando na sua declaração de imposto de renda como seu dependente. Então veja que até para a Receita Federal, até para o recolhimento dos impostos, abatimento dos impostos, o filho até 21 anos que esteja estudando pode figurar como dependente na declaração do imposto de renda. Então isso é pacífico, não tem o que discutir. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas e se ele não estiver fazendo nada? Não estiver estudando, não estiver trabalhando, não estiver fazendo nada? Aí vai cessar com 18 anos. Ao completar 18 anos, cessa essa obrigação. Mas cessa essa obrigação automaticamente? Não. O pai ou a mãe que estiver provendo a pensão deverá entrar com ação de exoneração de pensão alimentícia. Somente através de uma decisão judicial é que você vai estar isento de continuar pagando essa pensão alimentícia. Se você simplesmente, ele completa 18 anos e você não entra com a ação de exoneração dessa pensão alimentícia, você vai continuar tendo a obrigação de pagar essa pensão
sob pena de execução e inclusive de prisão civil. Então, completou 18 anos, o seu filho não estuda, não trabalha, não faz nada, você então entra com essa ação de exoneração. Kleber, o meu filho, ele está estudando, porém, ele ganha mais do que eu, ou ele ganha suficientemente para pagar os seus estudos e a sua manutenção. Você também pode entrar com ação de exoneração neste caso. Lembrando que caberá a você provar essa condição do seu filho, essa condição financeira de sobrevivência e de manutenção do seu filho. Então não basta você alegar, você vai ter que comprovar que ele recebe hoje valor suficiente para pagar os seus estudos, bancar os seus estudos e automaticamente também continuar a se mantendo. Já houve casos aqui isso, do pai entra pedindo a exoneração dizendo que o filho está trabalhando. Aí você vai ver, o filho ganha um salário mínimo. Um salário mínimo não paga nem a despesa da escola e ele vai comer o quê? Então aí nesse caso não adianta. Então não é o simples fato dele estar trabalhando. A atividade profissional, a remuneração da sua atividade profissional tem que ser capaz de, além de pagar os seus estudos, também da sua própria manutenção. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: Kleber, a mãe, ela precisa contribuir? Sim, a mãe precisa contribuir para a manutenção dos filhos. O que ocorre muitas vezes é que se a mãe ainda não está trabalhando, algumas vezes essa obrigação fica a critério do pai. Mas vamos supor que o pai e a mãe trabalhem. O que acontece? Pelo princípio da equitatividade, esse valor, essa necessidade, vamos supor, olha, R$1.000 entre escola, entre alimentação, passeio, enfim, entre aqueles cálculos que se apresentam, essa criança, ela tem um gasto aí de R$500 ou R$1.000, vamos colocar aqui R$1.000. Muito bem, o que acontece? Obviamente que isso não é dividido 50% para cada um, 500 para um, 500 para o outro. Por quê? Porque leva-se em consideração que a mãe é que cuida dessa criança. E o cuidar dessa criança requer algum tipo de compensação. Porque se você for contratar um babá para cuidar dessa criança, é óbvio que isso vai ter um custo. Então, se a própria mãe ou o próprio pai que tem a guarda dessa criança, ela cuida dessa criança, então proporcionalmente esse cuidar terá que ser abatido. Então, o que costuma fazer? Coloca-se aí 70% daquele valor, então R$700 para o pai e R$300 para a mãe. Lembrando que o valor que ela recebe tem que ser compatível com a possibilidade dela. Então, vamos supor que ela ganhe R$1.000. R$1.000, se fosse 30%, daria R$300, né? Ou seja, por isso que eu estou dizendo, tudo é proporcional, por isso o princípio da proporcionalidade e o princípio da necessidade, tá? Sempre no caso concreto fica mais fácil a gente chegar a essa composição. Aqui eu só estou dando exemplos, mas nesse caso também existe sim a necessidade da mãe contribuir, tá bom? Gente, eu espero ter esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, mande uma mensagem, deixe aqui a sua mensagem, que eu vou responder e vou falar de outros tipos de pensão em outros vídeos, tá bom assim? De novo, eu peço, curtam o vídeo se gostou, se inscrevam no vídeo e compartilhe o vídeo. Você vai poder estar ajudando a outras pessoas e me ajudando também, tá bom? Um bom final de semana para vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau!